Existe um detalhe que a série colocou em todo o episódio desde o início, porém nunca fez questão de chamar atenção para ele. Uma silhueta de cabelo branco, chifres pequenos, expressão completamente vazia, alguém estranhamente presente e invisível ao mesmo tempo. Fãs passaram temporadas inteiras caçando esse personagem quadro a quadro, criaram lista de aparições por episódio, rastrearam cada vez que aquele rosto de expressão neutra aparecia e desaparecia antes que alguém dentro da história notasse. A quarta temporada é sobre fazer o que 3 temporadas recusaram, colocar esse personagem no centro, mas antes de chegar nele, existe um objetivo, um prazo, uma pressão que a série criou no final da 3ª temporada e que a 4ª começa já em contagem regressiva. Todos os 13 alunos da turma anormal precisam chegar ao rank 4 antes do 2º ano, ou perderão a Royal One. E há 2 alunos ainda no rank 2, um deles é Elisabetta, o outro é o aluno que a própria turma não conseguia lembrar que existia. Essa é a 4ª temporada, e o festival de música é o único caminho. A Royal One não é só uma sala de aula melhor do que as outras. Ela é a sala onde o último rei demônio sentou quando era um estudante, a sala que Babius manteve fechada por anos como relíquia, até que Iruma, no seu ciclo maligno, confrontou e provou a Cálego que a turma anormal merecia ela. Ficar na Royal One significa que os 13 coroas de Babius existem como conceito real, significa que um humano como Iruma já deixou seu legado eterno em Babius logo no 1º ano. Perder a Royal One seria desfazer tudo isso. A condição era clara, todos os 13 precisam chegar no rank 4. O festival de música é o último evento de promoção do 1º ano, a última janela, e para que ele funcione, os 2 precisam se destacar num palco na frente do mundo demoníaco. O problema é que um deles foi construído pela família e pela sua própria natureza para ser impossível de notar. Quando todos estavam planejando o que fariam para Elisabetta sair do rank 2 para o rank 4 em um único evento, o Cálego anunciou que havia um 13º aluno na sala. A turma ficou em choque, não porque era uma informação nova no mundo da história. A gente de fora, leitores, já sabíamos, mas era nova para eles. Person Soy estava presente em todas as aulas, em todos os eventos, em todos os momentos que a turma anormal compartilhou durante o ano inteiro. Estava lá na cerimônia de entrada, estava lá no festival da colheita, porém ninguém tinha percebido. Não porque eram desatentos, mas porque a magia de linhagem da família Person não deixa ele ser percebido. É uma magia que não apaga o corpo, ela apaga a presença. Transforma o usuário em névoa funcional, visível se você olhar diretamente, mas impossível de perceber como importante, como existente, como algo que merece atenção. O olho enxerga, mas o cérebro não o arquiva. Quando a turma tentava se comunicar com Person diretamente, ele desaparecia cada vez que tentavam chamar sua atenção. Não por uma escolha dele, mas por reflexo. A habilidade ativa sozinha quando a pressão de ser notado chega. É um mecanismo de defesa que a família construiu em gerações e que agora funciona independente dele querer ou não. Em um desses momentos que Person desapareceu, a turma saiu desesperada da sala em busca dele. No entanto, o Iruma percebeu que o Person ainda estava na sala. E antes que ele desaparecesse novamente, o Iruma pediu que ele escutasse sem obrigação nenhuma de responder. E essa habilidade, gente, do Iruma de ler as pessoas é algo de alguém que passou a vida inteira aprendendo a ler o que as pessoas precisam antes de elas saberem pedir. Iruma não convenceu Person a ficar, ele simplesmente criou um espaço onde Person não precisava fugir dele, e surpreendendo a todos, inclusive ele mesmo, o Person realmente ficou, e além disso, conversou de fato com Iruma. Mas vocês já pararam para pensar em quem é Person e por que ele não gosta de aparecer? Primeiramente, vamos descrever ele. Person Soy é alto, ele tem um cabelo branco com um corte de tigela que enquadra o rosto, ele tem chifres minúsculos, asas que não conseguem recolher completamente, sempre parcialmente visíveis, expressão que parece permanentemente em branco, não exatamente de vazio, mas de alguém que aprendeu que mostrar reação atrai atenção, e a atenção atrai problemas. Ele é, pelas próprias palavras, um introvertido extremo, e ao mesmo tempo, e aqui está a contradição que a série usa como motor do arco. Ele adora música, ele toca trompete todos os dias no telhado de Babius. É tão bom que ganhou o apelido de Pixie, que significa a fada. Demônios que nunca notaram que ele existe como estudante repetem a melodia que ele toca sem saber de onde vem.
Ele carrega a habilidade de linhagem Detection Warding, que o torna muito difícil de notar. Sua família também lhe impôs a injunção de nunca se destacar. Não é uma escolha que ele fez, é uma identidade que foi construída para ele antes mesmo que ele pudesse questionar se ele queria ela. E o festival de música pediu que ele subisse num palco e abandonasse tudo isso. Mas e a família Pearson, gente? Por que ela é tão importante na história? Essa família ela tem duas faces. A pública é respeitável e bem específica. Publicamente, eles desenvolvem ferramentas de antidetecção, os óculos de anti-reconhecimento que Babius usa, os dispositivos que permitem que outros demônios reduzam sua presença quando necessário, é um negócio legítimo que eles fazem. É o produto que a família oferece ao mundo demoníaco e que o mundo demoníaco compra sem questionar muito de onde vem essa expertise. E a segunda face, ela não é publicamente anunciada. Por trás das aparências, a família Pearson oferece serviços clandestinos ao submundo, operações encobertas, e o pai de Pearson explica que sua habilidade de se esconder de todos é tão poderosa que o uso indevido dela poderia desestabilizar o submundo inteiro. Pensa no que isso significa em termos concretos. Uma família que não pode ser detectada, que oferece serviços de operações encobertas para qualquer um que pague e que tem poder suficiente para desestabilizar o submundo se usar isso sem cuidado? Gente, a família Pearson é, na prática, a infraestrutura do sigilo do mundo demoníaco. Assassinos que precisam desaparecer, informações que precisam mudar de mão sem deixar rastros, operações que precisam existir sem sequer existir oficialmente. Eles fazem tudo isso. Porém, para que isso funcione, eles têm uma regra absoluta. Nenhum Pearson pode se destacar. Se um ficar visível, ele se torna rastreável, e um Pearson rastreável torna toda a família rastreável, acabando assim com toda a furtividade deles. O irmão mais velho de Pearson, por exemplo, ele é tão bom em não ser visto que o próprio Soy nunca viu ele. E isso não é metáfora, gente, é literal. O rosto dele sempre estava encoberto por uma névoa, o irmão que deveria ser o modelo. O exemplo da família é uma voz que Pearson nunca sequer associou a um rosto. Essa é a herança. Crescer sendo ensinado que existir em público é trair o sobrenome. Como que a gente pode esperar que o Pearson suba em um palco diante disso tudo? Agora vamos voltar ao contexto do arco, gente. O Lead, ele sugeriu uma banda onde Elizabeth e Pearson se destacassem como vocais principais. Obviamente, a Elizabeth adorou a ideia, e pela primeira vez nesse arco, o Pearson se virou para olhar para a turma, mas no final, ele ainda decide desaparecer e deixa todo mundo na mão, pois mesmo gostando da ideia, participar ainda significava ir contra tudo que a família construiu, significava ser visto, significava deixar o sobrenome Pearson aparecer num palco iluminado na frente do mundo inteiro. Exatamente o tipo de exposição que torna a família vulnerável. Mas como convencer um demônio que não gosta de aparecer a participar de um evento público na frente de toda a escola? Bom, esse foi o momento que Iruma encontra o Pearson tocando um trompete no telhado da escola, onde eles ficaram horas e horas conversando de uma maneira bem tranquila, e nessa conversa o Pearson revela seus verdadeiros sentimentos para o Iruma. Nesse ponto vemos algo que muda tudo sobre a obra. O Iruma, que é um humano gentil, adota uma das características mais presentes de um demônio, o egoísmo. Mesmo entendendo todo o lado de Pearson, ele quer que a turma fique junta, que a Royal One seja mantida, que os 13 performem juntos, e para isso ele pede que Pearson ignore seus medos mais profundos e ajude a turma. É um dos momentos mais honestos da série sobre o que significa pedir que alguém sacrifique o que é para construir algo coletivo. E foi nesse momento, graças a essa honestidade, que Pearson finalmente aceitou. Montar a performance foi um problema logístico e emocional ao mesmo tempo. A música escolhida foi Lilith's Red Carpet, a lenda demoníaca de Lilith, a demônia que ganhou o controle do submundo. Encenada no palco com Elizabeth como Lilith e a turma inteira como coreografia. A dança era inicialmente feita para equipes de Akudolls, mas raramente tentada pelo grau de cooperação que exige. Carrory, que conhecia a coreografia pela carreira secreta como idol, assumiu o treinamento e transformou o ensaio em um inferno. Demônios caindo, magia disparando, exaustão absoluta. A parte musical ficou com Pearson e Iruma. O piano ficou com o Iruma, mesmo ele sem saber tocar, e o trompete ficou com o Pearson.
Carrory tinha pesquisado que Caligo ganhou o festival de música quando ainda era um estudante e que Balan tinha informado que Caligo era capaz de tocar quase qualquer instrumento. Dito isso, ela pediu que Caligo ensinasse o Irma. Obviamente, Caligo ficou insatisfeito, porém, um professor de Babios nunca abandona seus alunos, então ele decide ajudar o Irma com rigor de alguém que acredita que rigor é a forma mais honesta possível de cuidar de alguém. E no meio do ensaio, quando tudo estava dando certo, a família de Person obrigou ele a sair da banda, o que a princípio causou medo em todos os desajustados, pois a coreografia estava exatamente planejada para os 13 demônios que estavam ali. Porém, todos estavam confiantes que Person voltaria atrás e apareceria no dia do evento, então eles decidiram manter a coreografia. E de fato, decidido a mudar a história de sua família, no dia do festival o Person realmente apareceu. No final, o Soy ele escolheu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se destacar como estudante anormal de Babios e também se tornar o líder oculto da família. Não abandonou o sobrenome, porém ele redefiniu o que ele significa. Subiu no palco como trompetista enquanto Elisabetta se destacava como Lilith. Amidúcias é uma das 13 coroas e foi um dos jurados desse evento. Ele ficou sem palavras com o piano amador de Irma, mas admitiu que no geral foi uma grande performance e que Irma até lembrou do tempo passado que ele passou com Derkila. Esse detalhe, a comparação com o último rei demônio, feita por alguém que conheceu o último rei, não é casual, gente. A obra coloca essa comparação de forma que quem não está acompanhando a teoria pode deixar passar e quem está acompanhando sente o peso do que acabou de ser dito. Amidúcias recompensou toda a turma normal com promoções ao rank 4, menos o Irma, porque Irma foi promovido especificamente ao rank 5, como prova de que ele era o líder dos desajustados que ajudou todos a chegarem até ali. Coloque isso, gente, em perspectiva dentro da obra. Renaud Villaumière, ele foi o vencedor de festival de música do ano anterior, um segundo anista, um dos demônios mais tecnicamente dotados de toda a escola. Ele chegou no rank 5, vencendo o mesmo evento, mas ele era considerado excepcional e era um ponto de referência de excelência para esse evento. O Irma chegou nesse mesmo rank, porém como primeiro anista, tocando piano pela primeira vez, liderando uma turma que tinha um aluno que a própria turma não sabia que existia. O rank 4, Dalit, é o requisito de graduação de Babios, o nível que a escola considera suficiente para um demônio sair formado e funcionar no mundo. Irma passou desse nível ainda sendo um primeiro anista. Ficou um rank acima do que a escola inteira define como meta de carreira, num único ano, sem nem mesmo ser um demônio. A quarta temporada ela conta duas histórias ao mesmo tempo. A primeira é sobre um objetivo coletivo, manter a Royal One, e fazer todos os 13 chegarem pelo menos ao rank 4, não perder o que foi construído em 3 temporadas de crescimento. É a história de uma turma que descobriu que o 13º membro existia e decidiu que não podia deixá-lo para trás mesmo que ele pedisse isso. E a segunda história é sobre Person, sobre o que significa carregar um sobrenome que foi construído sobre o princípio de nunca ser visto, e descobrir que é a parte de você que quer subir num palco com um trompete e tocar uma melodia que todo mundo vai ouvir sem que você precise se esconder. A história familiar de Person significa que ele sente que não pode seguir os passos de Irma. Seu irmão é tão bom em não ser visto que Person nunca o viu, e ele tem obrigações familiares a cumprir tanto quanto seus próprios desejos. A resolução do arco não é família estava errada e Person se libertou. Ela é mais honesta do que isso. O Person encontrou uma forma de ser ambas as coisas. O filho da família que não se destaca por imprudência e o demônio que decidiu quando e como escolher ser visto. E Irma terminou o primeiro ano no rank 5, o garoto que entrou em Babios como rank 1, o humano que não deveria sobreviver ao primeiro mês, o estudante que passou o ano inteiro tentando não ser notado e se tornou, sem querer, o centro da turma, de uma sala lendária e agora detentor de um rank que nenhum primeiro-anista deveria ter. A série não para celebrar isso, ela continua, porque o mundo demoníaco tem uma profecia sobre um rei que vem de outro mundo, e cada rank que Irma ganha é mais um passo na direção de algo que ele não escolheu, mas de fato parece ter sido escolhido para ele há muito tempo. O festival de música ele terminou, o primeiro ano acabou, e o objetivo foi cumprido, a Royal One está garantida.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, por favor, deixem nos comentários. Eu agradeço a atenção e até o próximo.